Vamos trazer agora o nosso querido Marcos Coelho, trazendo a saga que anda o time do Flamengo, que vem de 3 derrotas, quer dizer, nem trocando o técnico Paulo Souza, mais uma derrota do Flamengo, agora para o Internacional lá no Beira-Rio. Marcos Coelho, vamos falar do Flamengo, meu querido. Chega mais, Marcos Coelho. E aí, Rogério, tudo bem? Uma boa semana para você, aos amigos ligados aqui no Papo de Bola. Tô chegando direto do Rio de Janeiro. E ó, não conto história, você tá vendo aqui um céu rubro-negro, um céu vermelho e preto, que ironia do destino, nesse momento para falarmos do Flamengo aqui no nosso noticiário. Daqui a pouco eu vou até projetar o jogo da quarta-feira, 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, partida que será contra o Cuiabá pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque eu vou destinar esse momento agora para falar sobre um jogo de estreia de Dorival Júnior no comando técnico do Flamengo, que aconteceu no último sábado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Derrota cachapante, 3-1 para o Inter. O Flamengo teve muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, sofreu um gol com 46 segundos de bola rolando, muito pouco tempo. Realmente a equipe entrou desatenta para esse compromisso contra o Internacional. E até é bom entendermos como foi a logística. O Flamengo oficializou o Dorival Júnior na hora do almoço da sexta-feira. Ele chegou a Porto Alegre na parte da noite e menos de 24 horas depois já estava à beira do gramado. Sequer comandou alguma atividade do Flamengo. Mas na entrevista coletiva pós-jogo, numa declaração, Dorival Júnior deixou claro que algumas coisas precisam ser corrigidas no futebol do Flamengo. Todo jogo, nós tivemos a posse de bola, mas com pouca infiltração, e isso comprometeu consideravelmente o nosso rendimento em campo. Na única jogada em que buscamos uma infiltração foi justamente numa bola alongada ao Bruno, e nós chegamos à frente do goleiro adversário. Eu acho que o Inter fez um jogo mais seguro e acabou merecendo. Nós precisamos mudar um pouco esse comportamento e vamos trabalhar para que isso aconteça. Aí, Rogério, Dorival Júnior, técnico do Flamengo, agora sim, finalmente hoje, pela parte da manhã, no CT Ninho do Urubu, ele comandou o primeiro treino do Flamengo e se preparando para o jogo da quarta-feira contra o Cuiabá. E ele realmente mencionando o fato de que o Flamengo tem o elenco qualificado, mas precisa detectar o que está acontecendo de errado. Por qual motivo os jogadores não estão rendendo. O gol do Flamengo aconteceu no segundo tempo, um gol do Andreas Pereira, bonito gol, diga-se de passagem, depois de uma jogada do Bruno Henrique, mas fora isso, muitos jogadores, quase todos, bem abaixo do esperado. Daqui a pouco de volta aqui no Papo de Bola, aí sim, para falar da preparação para o jogo com o Cuiabá na quarta-feira, Rogério. Pois é, realmente, Flamengo não vive um bom momento com um time desgastado e alguns jogadores já não produzindo o que produziam algum tempo atrás. Realmente, o começo do jogo do Flamengo foi desastroso. Um gol logo no início do jogo, temperatura baixa em Porto Alegre e o Flamengo deixando muito a desejar. Inclusive, nós temos um lance muito reclamado pelo Flamengo, um pênalti já nos acréscimos, quando o jogo estava 2-1, um pênalti do lateral Mateuzinho no atacante Pedro Henrique. E aí eu vou pedir o auxílio do nosso querido Sandro Araújo, que é um grande árbitro de VAR formado aqui nos Estados Unidos da América e que vai dar uma palhinha para nós. Foi pênalti ou não? Foi aquele lance do Mateuzinho em cima do Pedro Henrique, meu querido Sandro Araújo. Boa tarde, meu caro amigo Rogério. Obrigado mais uma vez pela participação no seu programa Papo de Bola. Então, é uma análise rápida aí de dois lances que aconteceram durante o jogo, né? No início do segundo tempo,
aos dois, se não me engano, nos 2 minutos do segundo tempo, pouco depois de 2 minutos do segundo tempo. Um jogador de defesa do Internacional, numa bola lançada na área do Internacional, ao invés de ele ir direto para a bola, ele projeta o corpo em contato, né, ele projeta o corpo para cima do jogador de ataque do Flamengo, né, e ele levanta o cotovelo na altura do rosto desse mesmo jogador, que acaba por atingir bem no queixo ali, né? Um contato não foi violento, mas foi um contato para falta, na minha opinião, que a falta não foi marcada e deveria ter sido um pênalti para o Flamengo. Em outro lance, que foi o pênalti dado a favor do Internacional contra o Flamengo, duas coisas a serem analisadas nesse lance foram: número 1, o contato que houve para ser falta ou não. Na minha opinião, esse contato não teve peso suficiente para ser uma falta, né? Um ligeiro contato da mão nas costas ali, eu acho que não interferiu com o equilíbrio do jogador, na minha opinião. Portanto, não deveria ter sido marcada a falta. Mas o árbitro interpretou que marcou a falta, o que o que ele pode fazer isso, no caso, né? Para mim é falta. Ok, tudo bem, então vamos marcar a falta. Aí veio o segundo detalhe. Essa falta, se ele realmente quisesse marcar falta, aconteceu fora da área, né? Então, ele equivocadamente, na minha opinião, marcou o pênalti. Aí a pergunta que eu tenho para você nesses dois lances é o seguinte: e o VAR? O VAR não se interfere? Não tem opinião? Não fala assim: ô seu juiz, espera só um pouquinho aí que a gente está analisando aqui, vamos falar para você se foi pênalti ou não, o que aconteceu? Eu só achei interessante isso, que o VAR dessa vez não interferiu, não quis, né, mostrar a verdade ou a possível verdade dos lances, tá bom? Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Então passa a bola para você aí, Rogério. Obrigado, Sandro Araújo. Sandro, eu tive a impressão que o juiz, por estar muito bem colocado nos lances, acabou optando por não ver os lances no VAR. Acredito eu, aí é uma opinião pessoal, nós vamos ter que ver o desenrolar disso, se surgirá alguma comunicação da CBF em relação a esses dois lances que você está referindo, mas como o juiz estava muito bem colocado, eu acho que o próprio juiz dispensou o auxílio do VAR. Essa é a minha impressão, meu querido Sandro Araújo. Mas a análise do Sandro é sempre muito rica, é um grande juiz que traz essa análise aqui para o programa Papo de Bola. Daqui a pouco trago o Marcos Coelho trazendo qual será o caminho do time do Flamengo daqui para frente, porque a partir de agora o técnico Dorival Júnior vai poder realmente colocar a mão no plantel do Flamengo e treiná-lo, né? É ele que já passou pelo Flamengo e teve o comando do Flamengo, conhece a maioria desses jogadores que estão lá. Acredito que o técnico pode fazer, o Dorival, ainda um bom trabalho, principalmente o trabalho emocional de recuperar a autoestima do time do Flamengo. O nosso querido torcedor do Flamengo, o Gilvani, está aqui. Gilvani, que é lá do Queens, coloca: o VAR só quis aumentar a crise no Flamengo, diz o Gilvani. Aí coloca mais. Parabéns pela análise do Sandro, árbitro de futebol. Valeu, Gilvani, assíduo ouvinte tanto do programa Tudo Azul como aqui do Papo de Bola. E lembrando a vocês que o programa vem sempre em nome da CN Installation. Bom, vamos buscar o Marcos Coelho com o seu segundo boletim do dia. Marcos, chega mais, meu querido. Então, Rogério, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje pela parte da manhã no CT Ninho do Urubu, e o técnico Dorival Júnior teve duas boas notícias no que diz respeito à preparação para o jogo de quarta-feira com o Cuiabá no estádio do Maracanã. A primeira notícia, essa já prevista,
Arrascaeta de volta da seleção do Uruguai. Foi ausência nos últimos 3 jogos do Flamengo, pois a data FIFA serviu para o Uruguai realizar 3 amistosos, o último com o Panamá. Nesse, por sinal, o Arrascaeta disputou os primeiros 45 minutos. Bom lembrar que ele foi para a seleção do Uruguai já com desgaste muscular e houve um contato quase que diário dos 2 departamentos médicos, tanto a parte do Flamengo quanto a parte do Uruguai, para tratar da situação do Arrascaeta e evitar um desgaste excessivo e prevenir possíveis novas lesões. Mas ele está de volta, treinou normalmente e fica à disposição para o jogo da quarta com o Cuiabá. Quem também voltou a treinar com o grupo, depois de muito tempo, o goleiro Santos. Ele que teve uma lesão relevante recentemente, desfalque nas últimas partidas do Flamengo, só defendeu a equipe em 4 ocasiões, esteve no treino de hoje mais cedo. E o porquê é bom pontuar isso, Rogério? No jogo de sábado com o Internacional, Diego Alves foi o titular. Dorival Júnior barrou o Hugo, até por conta das falhas recentes. Diga-se de passagem, a comissão técnica anterior estava insistindo no Hugo, mesmo com sucessivas falhas. Dorival Júnior chegou, apostou na experiência, colocou Diego Alves no gol, Felipe Luiz na lateral esquerda. Durante o jogo entrou o Diego, ou seja, os jogadores mais experientes do Flamengo atuaram nesse momento. Pode ser que na análise técnica, em algum momento, o Santos tome a titularidade. Agora, o Hugo jogar como vinha acontecendo na época do Paulo Souza, bem difícil daqui para frente, pelo menos com o Dorival. Outro ponto importante também, para mencionar para o jogo da quarta-feira: Marinho suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga, é desfalque, mas aí um problema a menos, pois é um jogador considerado reserva. Dos titulares nesse momento, o único desfalque é o Santos, se levarmos em conta essa condição, porque se a comissão técnica entender que o Diego Alves é o titular do gol, para o jogo da quarta-feira diante do Cuiabá no Maracanã, Dorival Júnior terá todos os titulares à disposição. São 3 derrotas seguidas e um jogo de extrema importância para tentar uma reviravolta. Amanhã de volta aqui no Papo de Bola com mais informações da preparação do Flamengo para o jogo de quarta-feira diante do Cuiabá. Aquele abraço e boa semana, Rogério. Abraço, Marcos. Boa semana também. E na realidade, se a gente analisar a escolha pelo Diego, faz sentido e realmente eu vou tendo a impressão que o goleiro Hugo, apesar de achar ele um bom goleiro, mas muito jovem, o Flamengo hoje precisa talvez começar a colocar o goleiro Hugo para ser emprestado e circular um pouquinho por outros times, ganhar mais experiência. Acho que realmente foi muito desgastante para o Hugo, muita pressão, e ele não conviveu bem com essa pressão toda. O resultado não foi bom. Agora, o Flamengo tem o Santos voltando, tem o Diego. Acredito que o Diego deve ser mantido como titular, pelo menos nos próximos jogos, para dar um tempo ao Santos, que volta de contusão, não é isso? E você não pega um jogador que ficou tanto tempo parado, principalmente no gol, e o coloca como titular. Acredito nisso. Esse é o programa Papo de Bola, sempre em nome do Mastercard